todos. Amém. Louvado seja Deus por esse momento especial. Amém. Amém. E todos nós aqui, inclusive eu, mantemos a noção da intensidade positiva desse momento, desse ponto. Só para vocês terem noção, eu falo com vocês e eles também ouvem. A Organização Mundial de Saúde e o Conselho Federal de Psicologia registram que as crianças dessa geração que já têm até 13 anos, ou seja, os que já têm 13 e os que estão nascendo, eles estão ameaçados a não completarem 20 anos de idade. Então vocês não têm noção da gravidade que está no nosso entorno, ameaçando as nossas crianças. Desde uma herança genética, e aqui eu já entro dentro dessa, já faço a minha alusão ao nosso conselho, que essa palestra vai ser mais um conselho. Desde a herança genética herdada do pai e da mãe, essa herança genética compõe dados genéticos do que se alimenta, do comportamento também, do que pensa, dos vícios, e quando eu digo vícios, não é necessariamente vícios ilícitos. Eu digo vícios ilícitos me referindo a drogas de todas as espécies. Mas são vícios comportamentais também. São vícios, por exemplo, pornográficos, vícios de personalidade agressiva, vícios de sentimentos que não se controlam, e por isso a tolerância é quase zero. E toda essa performance, ela é projetada no espermatozoide, que vai gerar, vai fecundar o feto que vai desenvolver o ser humano. Ela traz toda essa dispensação, toda essa carga. E ao nascer, ela é complementada pela influência externa, tanto do que se alimenta, também quanto do ambiente onde ela está. E o ambiente não só a família, do lar, mas o ambiente externo também que afeta essa criança. Isso acampa todos os detalhes, desde a tonalidade das vozes que estão em torno dele, quanto também os ruídos de sons, intensidades de sons, que vão projetar nele o despertamento daquilo que ele já recebeu, e a inquietação que estava acamada, adormecida, ela desperta com uma velocidade, uma intensidade muito, muito grande, muito maior. E isso tudo ninguém vê. Só se deixa perceber após 6, 7 anos de idade. Quando a criança começa, então, a ter conflitos. Porque ela não tem, nessa idade, a área cognitiva dela, com 7 anos, ela está completa, pronta para assimilar o que é certo e o que é errado. Só que ela está pronta. A experiência de vida começa aos 7 anos de idade. Começa a ser registrada aos 7 anos de idade. Mas com 7 anos de idade, ela começa esse processo de percepção com leitura e resposta. Só que a resposta que ela tem para dar ao que ela lê, ao que ela percebe, não tem bagagem, porque ela não tem experiência de vida. E aí o pai e a mãe, na maioria das vezes ausente, essa criança começa a dar respostas instintivas.
Instinto é do animal. Intuitivas. Intuição. Intuitivas. E ela vai se formatando dentro dessas respostas e passa a ser uma crença dela para aquele episódio, aquela resposta. E quando o pai percebe, a mãe percebe que vai corrigir, aí tem problema. Tem problema porque a maneira como o pai e a mãe vai corrigir, na maioria das vezes, já intolerante, ele não vai ter a paciência, ela não vai ter a paciência de compreender que ele está num processo de desenvolvimento. E nesse processo de desenvolvimento, cabe essa atitude dele. E o pai e a mãe, compreendendo, vai apenas lapidando, propondo uma nova opção, uma nova hipótese de resposta, para que ele venha experimentar e ter, de fato, a confirmação de que é melhor do que a que ele mesmo já está desenvolvendo. É muito mais fácil e é comum a autoridade paterna, materna estabelecer-se e dizer, não pode. E uma vez que diz não pode, ele vai desenvolver dentro do conflito outro sentimento, que é um sentimento de raiva. E ainda há pouco o pastor falou, fazendo propaganda do livrinho, esse livro maravilhoso, tá? Todos, quem tem, guarde, porque esse é um arsenal de orientações psíquicas aqui, muito bom para momentos da nossa vida. E a raiva vai tomando o espaço, vai fixando melhor na área cognitiva esse sentimento, essa emoção vai tomando espaço e ela vai moldando a feição da criança, ela vai moldando os gestos da criança, a fala, o tom da voz, a raiva vai alterando todo o processo de desenvolvimento do ser humano que precisava estar dentro de uma outra modelagem. William Shakespeare, ele disse que a raiva é um veneno que quem tem toma, esperando que o outro, que ele odeia, morra. E é uma pura verdade. Quem ele odeia não está nem aí, mas ele está com raiva, ele está morrendo. Está tomando um veneno, esperando que o outro morra. Eu quero convidar aqui à frente, para que possa também fazer parte dessa corte, o Guilherme e a Helena, que são os irmãos do apoio, né? São os irmãozinhos do apoio. Guilherme, põe um fundinho musical aí, uma musiquinha playbackzinha, bem aquela gostosa de ouvir, para que eles possam entrar. O Guilherme é o irmão do Apolo. E ele traz o Apolinho ali no colo. Que lindo. Olha que lindo. Olha que cena maravilhosa. E todos esses momentos aqui gravados, registrados, sejam eternos. Não só na mente dos pais, na nossa, mas especialmente na mente desse casalzinho lindo aí, que é a Guilherme e a Helena. Olha que sorriso lindo. E aqui também, aqui merece ver a graça. Vai lá atrás de novo, aí, mostra ali pro pessoal, olha, para bater a foto aí. Ele foi mesmo. Isso, filho. Já leva o jeito de pai. Está melhor que eu. Que legal. Muito bem.
entrega o bebê para a mamãe. Ali. Louvado seja Deus. Quero convidar aqui à frente também o Jackson, né? É o padrinho. Você é o padrinho. Se tu não sabia, agora tu ficou. Foi acertado contigo. Deus te mantenha. Você pode sentar aqui na frente. Fique aqui à vontade. Você é o padrinho. Você tem noção do que representa o seu papel nesse momento na vida do Apolinho? Você tem noção? Você está aprendendo. Parabéns pela resposta. Parabéns pela resposta. Feliz é o homem e a mulher que, ainda que com 90 anos, responde assim: estou aprendendo. Porque, na verdade, a gente está sempre aprendendo. Mas o padrinho, essa palavra, etimologicamente, estudando a palavra, ela tem as iniciais do pai. Padre. Quer dizer assim, na cultura brasileira principalmente, na cultura italiana, na cultura polonesa, quer dizer que você é um substituto do pai. Mas não precisa morrer não. Mas de repente ele precisa viajar por conta de um trabalho. Ele está ausente e de repente ele pode contar com alguém que sabe que vai fazer igual ou melhor, em função de suprir a necessidade do pequeno Apolinho. Está disposto? Porque parece que ele vai passar as contas. É brincadeira. Mas é bem assim. E isso acaba sendo uma responsabilidade que só pode ser aceita, só pode ser desenvolvida quando se tem, de fato, um amor no coração, um carinho, um afeto. E que isso não se torna para você uma obrigação, mas uma decisão. Você decidiu abraçar aquele menino e até que você cesse de viver, ou você terá prazer em servir naquilo que for necessário. E vai ser preciso, no curso, no tempo de vida que tem, com certeza será muito útil. É uma responsabilidade não somente figurativa, mas é uma responsabilidade efetiva, bem afinada, assim, desse jeito. Louvado seja Deus por você estar aí. E na ausência também a Traiane, né? É a Traiane, né? Na ausência também ela possa receber a bênção também dessa responsabilidade que é tão prazerosa de poder ter um filho como se fosse adotado, pelo menino adotado por você. Glória a Deus por isso. Amém. Eu quero dar continuidade àquele assunto que nós estávamos falando, porque ele faz parte desse desenvolvimento. Você sabe que o Apolinho, ele, antes de nascer, antes do seu nascituro, ele já estava ouvindo, ainda no útero. É o primeiro sistema que é desenvolvido no bebê, é a audição. E é a última, se não houver traumatismo quebrador, ainda que um ser humano entubado, é o último que se desliga. É o primeiro, então. E ele capta ainda no útero os sons. É claro que ele não assimila palavras, porque ele não tem a capacidade ainda, mesmo aí, onde ele está, até essa idade. Ele não assimila ainda, mas ele capta os sons, ele capta a intensidade, ele capta o ritmo. Então vem aí um conselho já que, de agora em diante, que é possível que vocês já estejam praticando isso antes, que a forma como você lida com ela, como você fala com ela, ele reconhece a tua voz pelo
hábito de você ir falar com ele, ainda na barriga, ainda no útero, né? Sua voz é pentina, tem a velocidade, tem todas as características diferentes da mãe, mas ele vai, quando nasce, ele vai reconhecê-lo pelo tom da sua voz. Da mesma forma, a mamãe. O segundo sistema a ser desenvolvido é o olfato. O sentido do olfato é o segundo que é desenvolvido. E ele, quando ele nasce, o primeiro cheirinho que ele sente, aí começa a gravar na memória dele, é o cheirinho da mamãe. Por isso ele obrigatoriamente tem que ser colocado no colo da mãe ao nascer. A medicina conhece isso, ela faz isso porque não é simplesmente um hábito, é uma restrição do Conselho Federal de Medicina. Então, o olfato ele já vai gravar logo ali. E pode acreditar que ele pode chorar no colo de qualquer um, mas ele chega na mãe e o que acontece? Para de chorar. Ele reconhece pelo olfato, não pela visão, mas pelo olfato. A visão dele só vai estar focada após o 8º ou 9º mês. Começa a estar focada a visão. Por enquanto, ele enxerga tudo em passado. É mais ou menos assim, você olha bem para mim, você está me olhando, né? Mas você está enxergando lá tudo em passado, porque você está fitando, está focando na minha pessoa, correto? Ele enxerga tudo assim, em passado. Entende? Aí vai um conselho aqui, técnico também, não é pastoral, é técnico. Vai um conselho técnico para a mamãe, vai um conselho técnico para toda a família que está aqui, para os amigos, para os irmãos. E quando ele estiver chorando, quando ele estiver assim, que você não sabe, porque a visãozinha dele vai. E hoje o Conselho Oftálmico de Medicina também já recomenda e já é decretado que há uma possibilidade de deslocamento de retina por causa desse sacrilégio, e a visãozinha dele fica muito turva. E certamente esse ato, inclusive, é claro que tem outros, mas esse ato também contribui na responsabilidade, não, mas no índice de crianças hoje tendo que usar óculos para corrigir o foco. Detalhes, né? O médico podia falar isso, o pediatra podia falar, mas infelizmente eles não têm esse carinho, esse capricho de falar com vocês nas consultas. Mas que bom que você veio aqui. E você está ouvindo aí, pela graça de Deus, esses conselhos, essas orientações. É isso que faz parte do culto. Passar a transmitir para vocês e para os demais e para aqueles que ainda vão gerar filhos, que todo cuidado é pouco, porque há um ser que está sendo formado, desenvolvido, para quem sabe liderar massas, dirigir uma família, dirigir um município, dirigir um estado, dirigir uma nação. E nós não sabemos, Deus sabe. Mas cabe a nós todos, inclusive os pais, ter essa percepção, essa noção e contribuir para que seja o que for, onde ele for, ele possa ter a sua estrutura de personalidade abalizada, equilibrada. Louvado seja Deus por vocês, com certeza, já terem essa preocupação e assim conceder a esse poder toda essa imagem, essa voz, todo esse padrão, esse molde que é vocês na vida dele. E que ele cresça não só em estatura, mas também em graça e sabedoria diante de todos nós. Louvado seja Deus por isso. Uma outra orientação, e agora fica a orientação espiritual. A orientação, dentro da orientação espiritual, cabe que
Essa criança, ela está formando dentro da sua memória, dentro do seu cérebro, na área da cognição, ela está formando aquilo que ela vai desenvolver em potência após os 7 anos de idade. Chamamos daí o caráter, personalidade. E ela vai só formatando após os 7 anos, mas até 7 anos, o conselho divino diz, ensina a criança, que é esse período, no caminho em que ela deve andar. Então, se ela hoje ouve, e desde o útero, ouve, como a mamãe cantava, aquela musiquinha maravilhosa, né? Se ela ouve músicas que têm conotação espiritual e que traz uma harmonia e traz um ritmo suave para que ela não seja eletrizada, energizada, de forma fora da curva, né? Para que ela cresça estressada, né? Então, se ela tem um conjunto, se os pais têm dentro do conjunto de hábitos, o hábito também de proporcionar a essa criança que ela ouça e seja armazenada mais músicas que tenham um contexto de formação, de auxílio na formação da sua personalidade, do caráter, que as letras das músicas evangélicas, elas têm esse propósito. Então, quando ele começar então, a ter a sua própria autonomia, ainda naquele tempo de conflito, que é na parte entre 7 anos e 12 anos, então ele vai se identificar quando ouvir. Ele vai identificar com o que já está armazenado na área musical do seu cérebro. Ele vai identificar aquele ritmo, aquela música, aquela letra. Ele vai ser propenso a ir até esse lugar, e geralmente esse lugar são lugares que ele deve ir, que são listos ali. Mas se porventura, ao invés de uma música cristã, for um tchonchomere, como eu sempre falo, um tchonchomere, um pancadão, um funk, sei lá como é que é aquele negócio, da mesma forma ele vai se identificar e vai se direcionar intuitivamente para esses ambientes onde promove esse tipo de músicas. Vendo? Pensa que é fácil. Mas é fácil. É só fazer certo. É só fazer certo. Isso incorre também nos ambientes onde ele vai estar, que é exatamente onde vocês estarão. Ele não vai andar sozinho, ele não tem noção de destino, ele não tem uma auto-sobrevivência. Em tudo ele é dependente. E nessa dependência é que está o tijolinho da formatação sendo colocado nele. E aí vocês não terão muitas dificuldades depois. Por isso a palavra diz, repito, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando for velho, não se desviará dele. E se desviar, voltará. Amém. Com certeza voltará. Essa é uma estatística que já está sendo feita e comprovada, que todos aqueles filhos de pais crentes, eles voltam para a igreja. Amém. Quer seja no leito do hospital, quer seja numa idade mais madura, ou por alguma circunstância que a vida trouxe e impactou eles, e não necessariamente precisa ser agressiva a circunstância, mas eles têm voltado para as raízes que foram plantadas na sua mente. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Eu quero convidar vocês, então, a esperar ele mamar ali. É ele que manda, tá vendo? Muda tudo. Ele muda tudo. Então, enquanto ele mama, parece que tem um vídeo, né? Vamos assistir um videozinho e nós assistiremos depois, mas vamos agora enquanto ele mama. Apresento a ti, Senhor,
confiaste em minhas mãos. Esta joia é meu filho, que eu cuido com amor. E agora com carinho apresento a ti, Senhor. Eu entrego meu tesouro, Senhor. Eu entrego meu filho em tuas mãos. Ele é fruto de tuas bênçãos. Ele é o melhor de mim. Dê a ele tua proteção. Mostre a ele o poder de tuas mãos. Me ajuda a educá-lo com amor. Conduza o meu filho pro teu reino, Senhor. Apresento a ti, Senhor, nesta hora em oração, esta delicada joia que confiaste em minhas mãos. Esta joia é meu filho, que eu cuido com amor, e agora com carinho apresento a ti, Senhor. Eu entrego meu tesouro, Senhor. Eu entrego meu filho em tuas mãos. Ele é fruto de tuas bênçãos. Ele é o melhor de mim. Dê a ele tua proteção. Mostra a ele o poder de tuas mãos. Me ajuda a educá-lo com amor. Conduza o meu filho pro teu reino, Senhor. Conduza o meu filho pro teu reino, Senhor. Amém. Só para completar o raciocínio que eu não fechei, da estatística da OMS e do CFP com relação às crianças que estão ameaçadas a não chegar até os 20 anos, é por conta dessas inúmeras, que já são mais de uma centena de doenças psicossomáticas, de transtornos e traumas que são nomenclaturados como patologias que estão conduzindo essas crianças para um excesso de, vamos dizer assim, de comportamento fora da curva em que eles perdem a sua vida. Que o Senhor Deus tenha misericórdia da nossa sociedade. Amém. Que as nossas famílias, que infelizmente estão, na maioria delas, desestruturadas, elas possam correr para os pés do Senhor. Amém. E trazer seus filhos enquanto há tempo. Amém. Para que nesse lugar o acolhimento seja o acolhimento divino, para que essas crianças possam atravessar essa ameaça e serem felizes. Amém. Pode colocar um fundo musical de novo. Nós vamos nesse momento aqui convidar os pais e o padrinho que está aqui, os irmãozinhos também. Nós aqui à frente, eu vou pegar a pequena bola. Vocês podem ajoelhar-se? Podem. Não tem condição física, não tem problema nenhum.
aqui à frente nós vamos nos ajoelhar, eu vou fazer a apresentação dele ao Senhor, pela permissão de vocês. Quero convidar a igreja, por uma questão de honra, possamos ficar em pé. Oremos. Querido Deus e Pai, enquanto o mundo está no caos, Pai, a tua casa ainda é um porto seguro. Amém. Estes pais, movidos pelo teu santo e bom Espírito, procuraram o Senhor no teu altar para dizer a ti esta noite que esta bênção que o Senhor deu a eles te pertence. Amém. E que é debruçado sob tua orientação que eles conduzirão o pequeno Apolo para uma grandeza que o Senhor mesmo possa destinar. Amém. Então eu rogo a ti, Pai querido, que o Senhor cubra este garoto com teu manto sagrado. Amém. Que o Senhor dê a ele a certeza da direção, não só horizontal, mas também vertical. Amém. Aquela que vai buscar de ti todo o suprimento, suporte para a sua existência. E para que ele cresça, como disse, não só em estatura, mas em graça, sabedoria, diante de ti, diante de todos nós, Amém. diante dos anjos. Nós rogamos a ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor o abençoe. Amém. Que o Senhor esteja com ele em todo o tempo da sua vida. Que o seu anjo protetor não o abandone. Amém. Pois nós te rogamos nesta noite, em nome de Cristo. Amém. Amém. Oh, meu Deus. Esse é o carimbo, esse é o carimbo. O carimbo é esse choro mesmo, né, filho? É o carimbo, papai. Pronto. A minha filha, a Daça, hoje tem 19 anos, mas ela me acompanha fazendo essa cerimônia desde que nasceu. Aí ela pergunta, pai, você é feliz, cara, meu bebê, para ele chorar? Falei, filha, pelo amor de Deus. Mas por incrível que pareça, né, o choro do bebê parece que é o nascer, é quando ele nasce aqui também para Deus e para todos nós, assim, nessa cerimônia. Parabéns, filho. Que o Senhor te honre com sabedoria e com inteligência. Você também, filha. Em nome de Cristo. E essa bênção seja real na nossa vida. E você também que seja. Deus te abençoe, linda. Deus te honre, filho. Em nome de Cristo. Deus te honre, padrinho. Louvado seja Deus por sua vida. Agora nós vamos pedir para entrar ali o certificado dele, para então acontecer o carimbo. Carimbo do pezinho. Alguém ajuda aqui a tirar o sapatinho. Olha aí. Pode pôr a musiquinha, pode botar a musiquinha. Fica de frente para bater o fogo. Vamos então. Essa Bíblia aqui você dá para o papai, entrega ali para o papai, para ele guardar. A Bíblia é a primeira literatura do apóstolo. E agora vamos lá. O pezinho.
coração dele. E aí, vai dar? Bota aí a mão embaixo, peraí, vai. Isso, dedinho, foi. Eita, ficou bom, mas ficou bom. Quer colocar de novo aqui? Não. Não, né? Aqui do lado? Deixa eu ver se eu já... Deixa comigo. Opa! Aí, ó. Pode aplaudir, pode aplaudir. É a vida, é a vida. É a vida. Tem que esperar secar, né? Aqui está composto o nosso certificado, tá? Para a família. O certificadozinho do Apolo. A Bíbliazinha de presente para vocês, tá? E também está composto uma revistinha da família, para que vocês possam incentivar, fazer o culto familiar e incentivar também as criancinhas, tá ok? Nesse momento, pastor. Antes da oração, tem um presente que alguém quer dar. E esse presente é uma leitura que ele aprendeu a ler agora. Sempre tem que. Esse aqui é o futuro pastorzinho da igreja. Amém! Amém. Você já imaginou se Jesus chegasse agora na sua casa? É muito gostoso receber visitas em casa. E a visita de Jesus seria maravilhoso imaginar Jesus entrando pela porta da sua casa e dizendo: vim para ficar com você. Amém. Muito bem. Glória a Deus. Amém. Obrigado, filho. Obrigado. Vamos então ficar em pé e vamos orar. Obrigado. Obrigado, Senhor. São momentos de desfrute da vida, que está tão escassa, Senhor, e tão maculada, tão maltratada entre todos nós. Nós estamos aqui festejando a vida que o Senhor proporcionou do pequeno Apolo, pelo fruto do amor dos seus pais. Amém. Confirmando aqui na tua casa, Senhor Deus, o teu senhorio sobre a vida dele. Amém. Rogamos a ti, Pai querido, em nome de Jesus, a todos nós, a tua companhia, aos nossos destinos nessa hora. Rogamos a ti também o perdão das nossas faltas e rogamos a ti que o Senhor sempre nos faça lembrar da tua existência como o recurso para a nossa salvação. Amém. Dá-nos, Senhor, da tua proteção e a nossos filhos também. Amém. As famílias aqui representadas sejam também abençoadas. Amém. Pois nós te oramos, rogando a ti em comum acordo a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus seja louvado. Cumprimento o seu irmão ao lado, diga Deus o abençoe, e assim nós nos abençoamos mutuamente. Deus abençoe vocês todos. A família está na porta, então, recebendo os cumprimentos. Vocês podem se dirigir ali até a porta. A Thalinha e o Marcelo podem ficar ali à porta, receber os cumprimentos da igreja. Que Deus te honre. Deus te honre. Deus te honre. Deus te honre.